Dia 2 de novembro é o dia em que as pessoas comemoram o dia de finado e relembram pessoas que viveram nessa terra e que hoje só resta lembrança deles, lembranças de pessoas que ficaram certo tempo por aqui, pessoas que nos deixam saudades, pessoas que nos deixam alegria, pessoas que viveram pertinho de nós e que hoje só resta lembrança deles. O interessante é que muitas das vezes a gente só deixa para valorizar quando as pessoas morrem, quando as pessoas não estão mais conosco. A morte, ela separa de nós as pessoas que a gente ama, as pessoas queridas, as pessoas que a gente queria que ficasse conosco para sempre. Porém, chega o dia de partir e não tem como mais voltar para trás. A morte, ela entra na casa do pobre, ela entra na mansão do rico. A morte, ela é surpresa. Então vivemos os momentos aqui na terra por algum tempo, por alguns anos. Mais breve teremos que partir deste mundo para ir embora, para nunca mais voltar. A morte é uma viagem eterna, onde teremos que desocupar este mundo para que outras pessoas tenham também a sua oportunidade de viver certo tempo por aqui, para depois ir embora também. Muitas das vezes nós deixamos de valorizar a nossa família quando eles estão vivos. Aí depois da morte a gente quer mostrar um falso amor, colocando uma sepultura bonita, flores, fazendo muitos gastos com aquela sepultura. E por que não fez antes? Então a nossa vida, ela é uma vida de meditações. Ela é uma história que aos olhos de Deus precisa ser contada. A Bíblia diz que o máximo que nós vivemos aqui na terra é 70, 80 anos. O que passa disso é fadiga e canseira. Que os filhos valorizem seus pais enquanto eles estão vivos, porque amanhã pode ser tarde demais. Que os pais valorizem os seus filhos, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas a pergunta que muitos fazem, e depois da morte? O que acontece? A palavra de Deus, ela nos diz que depois da morte segue-se o juízo. Jesus, ele veio a essa terra para avisar que a morte, ela não termina a vida. A morte, ela transporta as pessoas para uma vida eterna, com Deus ou sem Deus. Depois da morte existe o céu e o inferno. Para um desses dois lugares nós iremos. O céu é um lugar de paz, alegria, felicidade, mas o inferno é um lugar de fogo e enxofre, onde as almas vão sofrer eternamente nas chamas de fogo que nunca se apaga.
A palavra de Deus, ela nos ensina que Cristo veio a essa terra para nos dar a salvação e o perdão de nossos pecados. Através de Jesus Cristo, a gente consegue o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de Jesus vir à terra, as pessoas sacrificavam por cada pecado um cordeiro. Jesus foi o cordeiro que se sacrificou, um sacrifício só, por toda a humanidade. Caro amigo, a melhor decisão que uma pessoa faz na vida é aceitar Jesus como seu Salvador, entregar a vida para Cristo, para depois da morte, a pessoa ir morar com Deus na glória celestial. O importante é sabermos que a morte vem, mas com Jesus Cristo nós teremos vida eterna, uma vida que nunca mais se acabará. Jesus nos ama e por esse motivo dizemos para você que aceite Jesus como seu Salvador. E o que você tiver de fazer de bom pelas pessoas, ajudar o próximo, fazer o bem, amar, perdoar, faça em vida, porque depois da morte não há mais preparação. Depois da morte segue-se o juízo. Felizes são aqueles que sobem para o céu para se encontrar com Jesus e viver uma vida eterna com Deus. A vida com Jesus é uma vida de paz. Então, o dia dos mortos, o dia de finado, a gente relembra pessoas que viveram nessa terra e que hoje só resta lembrança deles. Da mesma forma que hoje nós se lembra de pessoas que viveram nessa terra, um dia também vai ser nós. Nós também um dia seremos somente lembranças de pessoas que passaram um tempo nessa terra e que hoje só resta lembrança. Vamos preparar o nosso espírito, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, se afastando do pecado. Vamos servir a Deus para que quando chegar a hora da nossa morte, nós possamos entrar no reino dos céus. Que Deus conforte todos os familiares e que Deus abençoe todos que ouvem este áudio. Em nome do Senhor Jesus. Aceita Jesus como teu Salvador, antes que seja tarde demais.